No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Espaço BV, o podcast que te conecta com temas relevantes para transformar a sua vida e também de toda a sociedade. Eu sou a Renata Flores e estou muito feliz de estar de volta, porque nessa nova temporada nós vamos falar sobre inclusão social, ESG e muitos outros temas relevantes. Mas hoje a gente vai começar com assuntos que impactam diretamente o bolso de milhares de brasileiros. Eu estou falando de orientação financeira, de como se proteger contra golpes e fraudes e também do consumo consciente. E para explicar tudo sobre esses temas, eu convido a educadora financeira Dina Prates. Tudo bem, Dina? Tudo certo. Muito Olá, prazer. gente. Prazer. Seja muito bem-vinda. E o Rodrigo Colossi, que é o superintendente de prevenção a crimes financeiros. Os dois sejam muito bem-vindos. Obrigado. Que a gente Obrigada. abra um bate-papo muito esclarecedor para todo mundo. Tá bom? Tá bom. Começo com Beleza. você, Dina. Mas, por Perfeito. favor, se complementem se vocês, enfim, Uhum. considerarem importante. Queria saber como é que você começou a trabalhar com educação financeira, como é que você se voltou para a inclusão social, financeira, porque Uhum. você é muito jovem. Então, Sim, eu comecei a trabalhar com educação financeira no final da minha graduação. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. Sim. E um dos desafios que eu sempre percebi era quanto o conteúdo de finanças, no geral, ele estava distante da realidade de quem nunca tinha acessado esse conhecimento ou nunca tinha acessado o espaço da universidade. E no final da graduação eu tive uma experiência que era um projeto de extensão de educação financeira, chamava Educação Financeira para Todos. E a gente tinha algumas atividades, conhecimentos que eram compartilhados com a professora na época, né, e com os alunos. E aquele momento ali abriu um grande questionamento, assim, no meu percurso acadêmico, que era: por que pessoas que tinham origem da periferia ou que tinham de origem vulneráveis nunca tinham acessado o conhecimento de educação financeira? E dentro da minha realidade, eu morava numa zona periférica, lá em Porto Alegre, eu sou gaúcha, eu nunca tinha ouvido falar as pessoas conversando sobre isso. E, em contrapartida, dentro da universidade, a gente falava muito sobre investimentos, eu tinha disciplina sobre economia, e eu não entendia muitas coisas, assim, então as coisas não se encaixavam. E nesse percurso eu falei assim: esse conhecimento ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. Eu resolvi criar um projeto dessa extensão. Eu compartilhava o conhecimento com pessoas. Postei num grupo do Facebook na época e perguntei: quem é que ajuda com as suas finanças? Assim, era para ser bem inicial. Só que isso que era só uma ajuda temporária, eu comecei a perceber que tinham muitas pessoas que estavam passando pela universidade, que estavam chegando ao final da graduação, tinham melhorado de vida, estavam acessando novos empregos e não sabiam lidar com esse dinheiro, assim como eu, que estava naquele desafio, né? Sim. O que eu faço com 2 graduações e ainda com todos os desafios do mercado? Então eu comecei a criar um curso de educação financeira, foi a primeira edição, e desse curso ele foi meio que uma febre, assim, as pessoas me mandavam mensagem dizendo assim: eu ouvi falar que tu fez um curso de educação financeira, uma pessoa da minha família fez e gostou muito. E tinha sempre uma missão dentro de todas as atividades que eu fazia, né? Era assim: você tem esse conhecimento aqui e você precisa compartilhar com pelo menos uma pessoa. Qualquer ferramenta, qualquer coisa que impactou a sua vida financeira, você precisa compartilhar com alguém. Então a gente tinha esse compartilhamento quase em massa, assim, de conhecimento. Então essa foi a virada de chave para que eu entendesse a educação financeira, a importância que tinha de construir uma outra narrativa, uma outra linguagem para a educação financeira, porque já existiam muitas iniciativas, mas a linguagem era muito distante muitas vezes das pessoas. E eu comecei a trabalhar com isso, construir cursos e consultorias, e as pessoas chegavam assim: Dina, por que muitas vezes as tuas aulas, as pessoas saem daqui dizendo que gostam de finanças e elas muitas vezes é o tema que mais elas têm medo? Eu falo assim: porque eu construí uma outra lógica, eu construí uma metodologia para falar sobre isso. Então eu comecei desse ponto de partida para começar a trazer a educação financeira de uma forma mais inclusiva e trazendo aspectos do cotidiano das pessoas, porque aí a gente não está falando só de educação financeira, né? A gente está falando de qualidade de vida. Sim. E de vários outros aspectos. Que a gente vai abordar hoje o máximo que a gente puder, mas você veja, Rodrigo, eu já volto para você, Dina, muito obrigada por essa resposta, de um projeto de extensão da universidade. Ela, então, a jovem, então, que estava ali com as 2 graduações, cria tudo isso. E eu acho que interessante na sua fala, Dina, e para a gente pensar aqui, eu acho que o BV
vem muito nessa onda dessa nova linguagem. Talvez não nova, mas uma abordagem de linguagem mais adequada a esse século XXI e a esses jovens que estão entrando na vida financeira. Finalmente entrando na vida financeira, né? Você, então, se torna também influenciadora, né? Com os seus cursos, te acompanho na rede social. Para você, hoje, quais são os maiores desafios que você vê na relação das pessoas com o dinheiro? Eu acho que é desconstruir o dinheiro enquanto tabu. Porque as pessoas têm muitas vezes o medo de falar sobre o dinheiro. Elas não conseguem nem muitas vezes buscar ajuda, orientação, porque elas acham que aquilo não é para elas, né? Apesar delas lidarem com o dinheiro 24 horas por dia. Então, os maiores desafios é a gente desconstruir esse tabu. E tem, eu acho que um outro ponto também, é que quando a gente está falando de inclusão financeira, e a gente está falando de toda uma movimentação que tem dentro do mercado, a gente esquece que muitas vezes as pessoas estão acessando, mas não necessariamente elas estão entendendo quais são os produtos financeiros que elas estão acessando, o que isso impacta e como que isso reverbera na vida delas. Então, o outro desafio é fazer com que todos os serviços financeiros que eu encontre hoje, que eu acredito que eu estou utilizando, eu consiga entender de fato qual é o impacto na minha realidade financeira. Que é como se fosse um tabu sobre a linguagem, né? É desconstruir esses dois elementos. Porque as pessoas às vezes acham, mas as pessoas não estão incluídas. Não, elas vêm, elas sabem mexer muitas coisas, muitas vezes elas não estão entendendo. Então o desafio ainda é a gente desmistificar o assunto do dinheiro, os conceitos, trazer isso de uma forma mais nítida, mais próxima da realidade, porque as pessoas vão se sentir mais independentes e com mais autonomia financeira para tomar suas decisões. Justamente, você concorda, Rodrigo? Porque eu vou entrar, agora eu vou falar bastante sobre prevenção, sobre fraudes, mas queria que você complementasse, ou enfim, que você opinasse sobre o que a Dina fala, porque eu acho que tem um match muito interessante com o BV, sobretudo quando ela fala de linguagem. Não, concordo totalmente. Aqui no BV a gente tem uma preocupação muito grande de como é que você ensina uma pessoa a investir, né? É tanto produto financeiro, de como é que você consegue explicar para os vários públicos que acessam, né, o seu canal, o que seria mais interessante para ele. Então você não pode simplesmente jogar uma série de produtos financeiros lá, né, coisas em relação à bolsa, papéis, fundos, CDB, né? Se você usar esse linguajar, né, muito ostensivo, as pessoas ficam perdidas. Eu não sei o que eu opero, o que é melhor, o que é pior, né? Então você realmente tem que tentar traduzir isso para uma coisa mais simples e mais focada se você colocar esse dinheiro aqui, ou qual que é o seu objetivo daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu te ajudo a atingir esse objetivo. Né? Quando ela desenha, quando ela explica o objetivo futuro dela, você consegue dizer, então se você guardar R$100, R$1.000 por mês, você vai conseguir atingir esse objetivo. Então fica mais tangível para a pessoa. Não importa muito se vai render 10% do IPCA, né, isso com a Selic. Então essas coisas acho que mais confundem do que ajudam o público. Justamente. E agora vamos falar sobre os golpes. Eu vou falar de cara sobre isso logo no nosso início de episódio, para depois a gente aprofundar mais. E aí eu gostaria que vocês, então, fossem também dialogando. Quais são os golpes mais comuns hoje em dia? Olha só essa pergunta, pessoal. É uma pergunta que eu faço hoje e daqui a 20 minutos a resposta já precisa ser atualizada. O que infelizmente, né? Infelizmente. Porque a gente estava falando sobre isso, o quanto é heterogêneo essa realidade dos golpes. Mas queria que você falasse desses principais que acontecem hoje em dia. E queria que a gente também falasse sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Qual é o grupo, ou se isso existe, um grupo mais suscetível? Perfeito. Sabe que nos últimos 2 anos, né, segundo um relatório da Febraban, o prejuízo com fraudes, né, em canais digitais, né, com Pix, cartão de débito e crédito, já somaram R$10 bilhões, né? Só se a gente olhar só o Pix, né, de 2 anos para cá, ele aumentou em 43% o volume financeiro em fraudes, né? Isso, claro, muito ligado à própria popularização do Pix, né? Mas isso tem se tornado muito frequente. E os golpes, hoje em dia, eles são os mais variados. O mais comum, o que a gente chama, que a gente costuma usar um jargão mais técnico, a gente chama de engenharia social,
né? É quando o fraudador ali, ele entra em contato com a vítima e ele encontra uma forma, uma história mirabolante para conseguir convencer a vítima a fazer alguma coisa por ele. Né? Então, hoje a gente tem os mais comuns, quando a gente, né, vê nos aplicativos de troca de mensagem, como o WhatsApp, que é, né, receber uma mensagem, aqui é meu pai, aqui é seu filho, puta, eu preciso do dinheiro, manda para mim, essa chave Pix, e você acreditando que de fato é seu filho, você vai lá e manda o dinheiro. Né? Tem situações onde aquela história do famoso clonar o WhatsApp, a pessoa consegue entrar num grupo de amigos, ir lá e começar a falar, vou me mudar para outra cidade, então estou vendendo minha TV de 65 polegadas por R$1.000. O cara olha e fala assim, mas é meu amigo, né? Então, legal, eu vou pagar R$1.000 para ele. Mal ele sabe que, na verdade, é um fraudador que conseguiu entrar naquele grupo lá e começou a convencer as pessoas a pagar. Então, a gente vê muito também o que a gente chama de falsa central, né? Muitas vezes vocês devem receber, às vezes, um SMS, falar, recebi essa compra aqui é sua mesmo, né? Então, você fica ali apavorado, putz, estão fraudando meu cartão. Eu vejo que isso, nesse momento, é o mais evidente. Não sei se para vocês. Para mim, eu recebo, talvez, uma média de 4 ligações por dia. Sim. É assim, como você apresentou agora, uma média de 4. Exatamente, tem se tornado muito, muito frequente, porque realmente a pessoa, naquele momento que você recebe a ligação e ele fala aquilo, as pessoas normalmente, ela até perde um pouquinho, meu Deus, fica preocupada e é o momento que ela se torna suscetível a dar informação pro fraudador. E às vezes ela nem lembra que ela deu aquela informação, né? De tão apavorada que ela ficou naquele momento. Tem grupo mais suscetível, mais vulnerável a esse tipo de golpe? Sim, tem, né? Hoje a gente vê que os grupos de pessoas acima de 60 anos, elas são realmente mais suscetíveis, né? Em função disso. Mas hoje em dia tem ficado muito complexo em função da inteligência artificial, né? Às vezes a gente acha assim, poxa, eu sou esperto, tal, né? Eu conheço as coisas. Mas muitas vezes hoje, com a inteligência artificial, você consegue sintetizar a voz do seu filho, um vídeo do seu filho. Você consegue pegar uma pessoa famosa, criar um vídeo dela e publicar numa rede social e todo mundo acredita que é ela mesma que está falando. Então, a inteligência artificial tem tornado isso um desafio bastante grande, independente do público. Todo mundo está suscetível a cair. E aí a pergunta inevitável que precisa vir após essa. Como é que as instituições financeiras podem, então, ajudar nessa prevenção para os clientes? Perfeito. Olha, também é um trabalho que a gente faz junto à Febraban. No último ano, 2024, os bancos investiram mais de 47 bilhões, né, em tecnologia justamente para evitar esses golpes. E essas tecnologias, elas estão muito voltadas a qual é a melhor forma da gente realmente autenticar o dono o nosso cliente, né? Então, o uso, né, se popularizou bastante do reconhecimento facial, né? Ele tem se tornado uma tecnologia muito segura e boa para a gente poder fazer essa identificação. Além disso, né, todo o monitoramento transacional, né, ele tem se tornado bastante mais intenso e com tecnologias que conseguem perceber o seu comportamento de uso. Né? Então, hoje a gente tem tecnologias que, baseado em como você manipula o seu aparelho celular, só falta de você mexer, como você aperta na tela, a gente consegue saber se é realmente o cliente ou se é alguém que, de repente, roubou o celular dele e está tentando se passar por ele. Então, essas tecnologias elas têm ajudado bastante a gente conseguir, né, identificar esses momentos de fraude. E, além disso, tem uma coisa que a gente se utiliza muito, é a conscientização. Porque muitas vezes, por mais tecnologia que a gente coloque, por mais recurso que a gente coloque por trás, no fim a gente tem que educar o nosso cliente a perceber, né, que em determinadas situações ele pode estar caindo num golpe. Né? Então, a conscientização, a gente usa muito as redes sociais para comentar dos golpes, né? Quando, na época do carnaval, a gente sabe que tem muito roubo de celular. Então, a gente também já divulga, fala, tome cuidado com o seu celular, guarde dessa forma, etc. E também, na nossa página, a gente costuma também colocar uma cartilha, né? Que tem lá todas as orientações para que a pessoa realmente não caia num golpe. Justamente é para isso, uma das serventias desse episódio de hoje é essa educação, esse letramento, né? Essa aula que eles estão aqui dando para a gente. Dina, que conselhos simples? Vamos trazer algo simples que a gente possa realmente praticar
para quem quer começar a se organizar financeiramente, assim como você fez. Né? Lá desde o projeto de extensão da universidade, quando você começa a criar os cursos e tal. Então, essa é a primeira pergunta. Eu vou te fazer duas em uma, né? Então, dicas simples para começar a se organizar financeiramente. Como é que a orientação financeira pode ajudar a evitar situações de endividamento? Eu te pergunto isso porque, nesse momento, a gente tem dados de que há um endividamento muito grande por parte da população jovem. Sim. Tá? Então, queria que você voltasse muito a tua resposta também para esse público. Eu acho que, pensando em dicas bem práticas, né? Um dos maiores desafios das pessoas é entender como que eu vou conseguir organizar o meu orçamento se muitas vezes eu tenho poucos recursos ou tenho recursos mais limitados. E aí as pessoas me dizem assim, Dina, mas é difícil porque eu tenho pouco recurso. E aí aquele velho exercício que a gente sempre fala, né? De entender o que eu tenho de comprometimento do meu orçamento, então o que eu tenho de despesas. Mas antes de dizer para você assim, faça a sua lista das suas despesas, eu daria um outro conselho. Escolha primeiro uma ferramenta para você controlar o seu dinheiro. Pode ser um aplicativo, pode ser um caderno simples, pode ser uma planilha. Por que eu estou falando da ferramenta? Porque se você fizer esse exercício de listar as suas despesas fixas e variáveis, o que você ganha num papel e você deixar de canto, não vai fazer muita diferença dentro do seu contexto. Então, escolhe primeiro a ferramenta. Depois, diferente do que muitos educadores dizem de olha o dinheiro que está entrando. Eu falo assim, olha para as despesas. Porque as despesas você consegue trabalhar mais em cima delas. Você consegue ter um entendimento do que você precisa fazer na próxima semana, no próximo mês e no mês seguinte. Então, olha o que você tem de despesas fixas, né? Que são aquelas essenciais para o seu contexto, para você viver no seu cotidiano, né? As despesas do dia a dia. E depois aquilo que a gente vai chamar de variável, que aí é a despesa com lazer, é a despesa com presentes, algumas coisas assim. Por que você precisa ter essa dimensão? Porque se você é uma pessoa autônoma, ou você é uma pessoa empreendedora, ou que tem uma renda fixa e também tem renda variável, você entende o quanto que você precisa receber mensalmente para conseguir arcar com esse custo. Porque muitas vezes as pessoas têm a receita, né, fixa ali mensal, elas fazem vários outros trabalhos por fora, elas não têm um controle nenhum das suas despesas, e aí que está o desafio. Então, escolhe a ferramenta, olha para essas despesas e depois você vai começar nesse mapeamento das suas receitas, é o que você está entrando. E assim, uma dica simples, né, é olhar ao seu redor e ver com quem você está contribuindo financeiramente. Porque às vezes, a grosso modo, a pessoa coloca lá as despesas e ela tem a mãe, ela tem o irmão, ela tem o tio, ela tem outras pessoas da família que ela contribui financeiramente ou que ela usa o recurso dessas pessoas. E ela não tem o hábito de olhar na conta, porque a gente fala muito de finanças pessoais, mas as finanças são muitas vezes coletivas. E aí que entra o ponto também do endividamento em massa que a gente tem enfrentado dentro do contexto brasileiro, né? Os números do endividamento, eles crescem ano a ano. E as dívidas com cartão de crédito, com empréstimos e financiamento, esses números eles têm crescido. E qual é o grande desafio? Muitas vezes essa pessoa ela não está se endividando só porque ela está eu comprei essa televisão porque eu vou usar. Ela comprou a televisão para a mãe e alguém que vai utilizar esse recurso financeiro, ou ela tirou o empréstimo, ou tem uma pessoa idosa que, por exemplo, que tirou o empréstimo para uma outra pessoa da família. Então a gente precisa entender que às vezes o endividamento ele é coletivo. Tem jovens que hoje estão indo para o SPC, para o Serasa, enfim, né? Pois é. Porque as suas despesas, né, o seu nome está sendo utilizado por outras pessoas da família. Então, esse endividamento a gente precisa também ter o cuidado. Por isso que a organização, ela precisa ser coletiva, né? Eu estou organizando, mas eu preciso olhar para o meu contexto e ver. Eu estou emprestando o meu CPF para alguém, o meu nome para alguém que está utilizando, né? Qual é a minha prioridade da minha gestão dos meus gastos, assim? Então, esse é um dos desafios também com o endividamento. Para além de todas as outras questões, os desafios com o recebimento, muitas vezes, a alta da taxa de juros, e aí o crédito vai ficando mais caro e as pessoas, muitas vezes, elas não estão pensando, elas não estão conseguindo tomar uma decisão se esse crédito faz sentido para mim ou ele vai acabar endividando e piorando a situação. Então, elas tomam a decisão muitas vezes no impulso e logo ali aquele crédito ele não resolve a situação, porque ele é mais no imediato.
E aí acaba virando uma bola de neve e gera inadimplência, né? Porque o endividamento, ele é o comprometimento da renda futura. Então, eu preciso entender que muitas vezes as pessoas já estão lá em 2026, o crédito, o orçamento dessa pessoa já está comprometido. Sim. Agora, a inadimplência é quando ela começa a atrasar. E aí vem o endividamento e depois a inadimplência e tudo acaba virando uma bola de neve, assim. E aí a gente volta pro tema. Exato. Educação. Exato. Educação. Letramento financeiro. Não é? A gente vai sempre voltar para essa base, né? E não tem como fugir. A gente precisa educar. E cada vez mais os jovens, né? Acho que a educação financeira vai entrando aí no currículo escolar, mas enfim, isso vai ser assunto para um outro podcast. Mas eu gosto muito e eu acho interessante a gente sublinhar aqui a perspectiva que a Dina trouxe de deslocar o olhar do individual para a questão social, para o coletivo. Né? A questão do endividamento, é muito mais interessante a gente olhar para a questão do endividamento no coletivo, no social, do que trazer um olhar só individual. Rodrigo, agora eu quero falar de sinais. Sinais são importantes. Sinais. Que sinais a gente pode ficar atento para evitar cair em armadilhas? Tem alguns que são básicos. E aí alguém que está nos assistindo pode dizer, mas gente, já falou tanto sobre isso. Não. Não falou porque senão nós não estaríamos continuando a cair nos golpes. E nesse tipo de armadilha. E se a gente cai, qual é a primeira medida? Né? O que a gente precisa fazer? Ou se tem um passo a passo? Traz esse letramento pra gente. Tem alguns... Tem um dos sinais, né, que eu falo que é o impulso, né? Então, quando a gente tá lá na rede social e tá lá, por exemplo, buscando, vou viajar pra Itália, daí você começa a olhar os roteiros, você começa a ver vídeos a respeito. E o que o fraudador, ele sabe? Que a rede social, ela consegue te direcionar coisas que você tá buscando. O que ele faz? Ele cria uma falsa campanha da companhia aérea e aí, de repente, você está ali navegando, de repente, companhia aérea tal, 40% de desconto, voos para Itália. Você fala, nossa, era para mim, né? Era exatamente isso que eu estava procurando. E você vai lá, impulso. Pá, um sinal do universo. Vou aproveitar, porque a campanha vai acabar daqui a pouquinho, né? Então eu deixo ir logo. Sim. Né? E aí, quando você vê, você não comprou de fato uma passagem aérea, né? Mas ele só roubou os dados do seu cartão ou fez uma outra coisa. Então, tem que tomar esse cuidado com essas promoções que são muito mirabolantes, né? Assim, né? 40% de desconto do nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A outra que eu estava até comentando com relação à inteligência artificial é uma coisa que tem aparecido muito, né? Vídeos falsos de pessoas famosas falando... E às vezes o fraudador, ele é muito maldoso. Por exemplo, quando a gente teve o ano passado enchente no Rio Grande do Sul... Sim. Né? Vários fraudadores criavam vídeos, né? Usando a tecnologia de inteligência artificial para pedir Pix de doação. Então, botava lá um Luciano Hang, várias pessoas... Mas não era ele, né? Era um vídeo falso. E aí as pessoas caíam, porque elas queriam ajudar, né, com doações e faziam aquilo. Então, isso é uma coisa bastante perigosa. Tem a questão, né, do WhatsApp, que a gente tem que, né, continuar tendo bastante cuidado. E aí, quando a gente, né, se a gente cair e percebeu, né, depois que caiu, a recomendação que a gente dá é a seguinte, que você imediatamente já tente procurar a instituição financeira, né, porque hoje, quando é uma questão de dados de cartão de crédito ou compra usando cartão de crédito, a gente tem recursos aqui, né, para ressarcir o cliente rapidamente. Ele mesmo, às vezes, pode entrar no próprio aplicativo, né, e ver lá a transação e pedir lá uma contestação daquela compra. Quando é uma situação de Pix, também hoje, né, o Banco Central e os bancos já têm recursos aqui da gente fazer repatriação de recursos. Então, quanto mais rápido, né, o cliente entrar em contato com a instituição financeira, mais rápido a gente consegue fazer esse trabalho. E isso, daí depois disso, né, faz lá o seu boletim de ocorrência, né, recheca o acesso aos seus bancos, vê como é que está. Às vezes tem situações que elas são mais complexas quando há um roubo, um furto do celular, né? Então aqui tem medidas hoje já como o aplicativo do celular seguro, né, que você já deixa ele pré-cadastrado lá, tem uma pessoa de confiança que na hora que acontecer você liga para ela, fala, roubar meu celular, ela já bloqueia o teu celular. Então isso evita muitas vezes que o fraudador, além de estar com o seu celular, ele utilizá-lo, né, para fazer acessar sua conta do banco,
né, entrar na sua rede social e fazer engenharia social em seu nome, em cima de outras pessoas, sim. né? E então são coisas que são importantes. E uma dica que eu dou também é assim, nunca anote, né, senhas, né, no seu celular de maneira aberta, né? Pode parecer besteira, mas isso é muito comum as pessoas Sim. usarem, fazerem isso. E às vezes tem coisas que elas nem lembram, né? Então, por exemplo, o filho manda uma mensagem e fala, mãe, qual que é a senha mesmo do cartão? E você Jamais. manda aquela mensagem para lá e você não apaga. O que acontece? O fraudador, quando ele rouba seu celular, ele vai lá na busca, ele faz uma busca no seu celular inteiro, né? Então, os celulares eles têm esse recurso de fazer uma consulta global. E aí, com isso, ele consegue pegar coisas que você nem lembrava mais, mas você já tinha mandado mensagem com a Ele senha. consegue acessar até as mensagens apagadas aí não, né? Apagadas não. Apagadas Mas no WhatsApp aquilo não. Mas não. aquilo que tá Mas ali, aquilo que tá muitas lá vezes no essa histórico, mãe esqueceu, né? Essa esqueceu pessoa e ficou lá. esqueceu e Então, isso registrou. isso. Registrou. Então, tem que tomar esse cuidado e... Eu Tá. posso fazer um complemento? Por favor. Eu complementaria até para as pessoas tomarem cuidado muito nas campanhas promocionais, né? Então, momento de Black Friday, Dia das Mães, Dia das Crianças. As pessoas caem em muitos golpes, muitas vezes com esse intuito de vou comprar algo muito barato. E aí tem um site lá maravilhoso que só emite o boleto, só por boleto ou só por Pix, porque ele tá te dando um desconto de 30%. Parece como o caso da passagem de avião, né? Mas é o produto especificamente, ou até uma página de um aplicativo de compras. E a pessoa desconfia se você vê única forma de pagamento, o pagamento por Pix. Ou é só boleto, não tem a opção do cartão de crédito. Então são momentos do ano que sobem o número de casos de pessoas que caem em golpes, e também Natal e Ano Novo, gente. Natal é campanhas promocionais de cestas, essas coisas assim, também são muito comuns os casos que as pessoas caem nesses golpes. Mas é interessante porque vocês se complementaram a partir de uma qualidade humana nossa e que a gente precisa realmente observar, que foi o início da fala do Rodrigo, que é o impulso. Que é o impulso. Então, pode parecer aqui um pouco filosófico para você que nos ouve, mas você sabe, a gente sabe, que nós acabamos comprando por impulso, vez ou outra. Eventualmente nós fazemos isso, né? Comprando, tomando decisões por impulso na rede social. Então, eu acho que é um sinal dos nossos tempos, sim, desse século que a gente vive, mas então, se é um sinal dos nossos tempos, há que se observar isso, há que se pensar sobre isso, né? Agora, eu vou trazer 2 perguntas finais, mas eu gostaria muito que vocês 2 respondessem, sabe? Não quero direcionar, porque eu quero falar de consumo consciente, né? Andando um pouco a partir desse caminho que a gente já trilhou aqui, né? Como é que esse consumo consciente pode ser uma ferramenta de empoderamento? A gente fala tanto de empoderamento, não é? E talvez, então, a gente comece a pensar em economia circular, consumo consciente, trazer essas expressões para o nosso dia a dia. Isso sim também ser uma ferramenta de empoderamento. E eu fiquei me perguntando, dá para consumir com consciência mesmo com pouco dinheiro? Aí vou trazer um gancho do que você falou antes. Queria que vocês 2 comentassem. Sim, é possível consumir, mesmo tendo poucos recursos, e consumir com consciência. Tem um exercício que eu gosto muito, assim, que é o contexto que a gente fala sobre a lista de desejos e necessidades. Parece bem simples e bem bobo para muitas pessoas, mas o que move muitas vezes as pessoas a comprarem por impulso, né? Elas não conseguirem entender muitas vezes qual é o objetivo que elas têm. Ele não tem um objetivo visível, e por todos os outros gatilhos, muitas vezes, que até emocionais, que podem ser gerados por uma compra por impulso, ela vai lá e compra e vê que aquela compra não fez sentido e vem a frustração. Então, consumir de uma forma consciente, para além de você entender qual é o impacto que essa compra vai causar no seu orçamento, essa compra fez sentido para você? Ela estava dentro das coisas que você gostaria, que você deseja ou que você necessita? E aí essa lista de desejos e necessidades é você listar e ir listando. E eu orientaria as pessoas a fazerem essa lista de desejos de 3 em 3 meses, porque os desejos vão mudando. E as necessidades também. Então, muitas vezes, você tem um recurso pequeno e você tem um período para você se organizar até conseguir fazer aquela compra. E aí, tu não tá percebendo que no dia a dia tem vários gastos por impulso pequenininhos que estão levando o seu orçamento e de uma forma inconsciente.
Então, quando a gente está falando desse consumo consciente, é você se organizar para que essa compra ela faça sentido dentro do seu contexto, dentro da sua necessidade financeira, e que você consiga se organizar, se preparar para isso, né? Vai mudando completamente, né? Eu tinha uma aluna dentro da Ujama, né? Que ela falava assim, Dina, primeira vez que eu passei na trilha de consumo, eu nunca tinha parado para pensar que as blusinhas que eu comprava, elas impactavam muito no meu objetivo de me preparar para uma viagem de férias. Eu falava para ela assim, pensa que uma blusinha pode ser o momento do refrigerante que você vai estar tomando lá na sua viagem. Parece pequeno, mas a gente construir essa perspectiva de longo prazo também, de organização, e que vai fazendo sentido para as pessoas, né? E todo mundo pode consumir com consciência, só que a gente precisa entender também qual é a nossa necessidade real e quais são os desejos que eu tenho no cotidiano. E quanto mais consciente, menos impulso. Exato. Né? Aí a gente vai bem para psicanálise, mas deixa o Rodrigo. Rodrigo, nós estamos falando de segurança de fraude, por favor. Por favor. Não, eu tenho 2 filhos, um tem 21, outro 14. E eles têm perfis muito diferentes nessa relação financeira, né? Então, o meu mais velho, super controlado no dinheiro, sempre ganhava mesada, ele guardava, não sei o quê. E o meu outro, não. Recebeu a mesada, o dinheiro some. Recebeu a mesada, o dinheiro some. Então, eu percebo que foi um desafio ali para mim, né? Como é que eu vou ensinar essa questão dele não ter esse impulso, né? De ele entender que ele precisa, né, guardar aquele dinheirinho, gastar um pouquinho, mas ter aquilo para o futuro, né? Então, é um desafio bastante grande. Eu até procurei cursos lá, né, com uma pessoa, a gente fez um grupo no condomínio, colocamos todos os adolescentes lá para, né, para ter isso, para ter essa consciência. Criei uma conta para ele, né, num banco também, para ele ter começar a ter esse hábito de receber o dinheirinho. Daí comecei a mostrar para ele, falar, aqui tem um lugar que você aplica o seu dinheiro rende sem você, né, só de fato de você deixar lá. Então, tentei criar nele instigar nele, né? Que, putz, então se eu guardar um pouquinho e botar aqui, no mês seguinte vai estar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, né? Para tentar controlar um pouco o impulso dele, porque, né, às vezes ele estava ali em contato com um jogo online, e aqueles jogos online toda hora chega assim, mas compra essa feature nova aqui, compra esse recurso aqui, e ele fica tentado, não, vou comprar porque eu vou ter mais poderes e vou ganhar do meu amiguinho. Então aquilo instigava muito ele a, né, comprar coisas ali no impulso. Então, hoje em dia, depois de uma longa jornada, a gente já conseguiu hoje estar mais controlado, entendendo e vendo as vantagens dele, guardando, e ele poder comprar uma coisa que ele gostaria, trocar né, um mouse, um teclado, um monitor, né? Então, ele ganhou agora, graças a Deus, esse hábito, né, de se controlar melhor. Isso é muito interessante, essa analogia que ele faz com as crianças. Rodrigo, você faz com seus filhos, porque a gente pode trazer para a nossa vida de adultos, a nossa vida prática, do quanto nós também caímos, né, nesses impulsos, enfim. E o seu exemplo também, eu gosto muito de exemplificar com história, acho que vocês foram muito felizes nessas respostas, porque consumo consciente talvez seja um dos assuntos mais urgentes e emergentes que a gente tem aí para os próximos anos. Né, para que se a gente fala de sustentabilidade, consumo consciente precisa estar na pauta diária, sobretudo das crianças. Uma última pergunta para vocês. A gente está se encaminhando para o final. É muito bom, né? A gente não quer parar de fazer pergunta, né? Qual é o papel da educação financeira e digital nesse processo de inclusão? Quero falar de inclusão social. Então, como é que a educação financeira e também digital pode ser, assim, primordial ali? Queria que vocês dois falassem sobre isso. Até porque o BV faz isso, né, já de longa data. E você, Dina, como influenciadora, como uma pesquisadora desse campo, também pode nos trazer mais nitidez. Boa. Posso começar? Pode. Eu acho que falar sobre educação financeira e pensar em inclusão digital é extremamente importante, porque é o que vai mudar o percurso do futuro, né?
Quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, a gente ainda tinha muito aquele desafio, né, de introduzir o assunto, fazer com que as pessoas conhecessem, enfim. E a gente passou por várias mudanças ao longo dos últimos anos, fazendo com que esse assunto se popularizasse. Mas eu acho que ainda tinha aquele desafio de como isso chega de uma forma prática nas pessoas. Em 2023, eu resolvi mudar o modelo de negócio da minha empresa. A gente virou uma startup de educação financeira e um dos mecanismos era realmente isso, utilizar a tecnologia, fazer com que a tecnologia desse escalabilidade para a educação financeira e desse mais acesso para as pessoas. Então, hoje, as nossas trilhas educacionais, elas estão dentro do WhatsApp. Né? A gente trabalha com empresas, com parceiros, muito entregando esse conteúdo para os usuários para que isso seja mais facilitado. E o WhatsApp está na mão de 98% das pessoas. Então, a gente aposta dentro da Ujamatec cotidianamente que quanto mais ferramentas digitais que são acessíveis, que já estão na realidade, inclusas na realidade da população, quanto mais a gente introduzir o conteúdo de educação financeira lá, com uma outra linguagem mais próxima, a gente vai fazer o casamento perfeito. E aí as pessoas vão entendendo qual é o impacto que isso vai tendo na realidade cotidiana. Então, os primeiros pilotos que a gente foi fazendo, a gente fazia com diferentes públicos, né? E aí fazia com pessoas, um grupo 60+, com jovens, e aí as pessoas diziam assim, nossa, quando eu achava que eu ia esquecer sobre educação financeira, eu estava ali acessando meu WhatsApp e falando sobre isso e aprendendo um pouco mais, né? Então, acho que o nosso desafio é a gente entender que não é sobre a criação necessariamente de uma plataforma nova, mas a gente inserir esses recursos no cotidiano, de uma forma mais facilitada, para que a gente, no produto financeiro que ela está utilizando, já tenha um conteúdo educacional. Sim. Na organização dela financeira do cotidiano, tem um conteúdo educacional. Quando ela vai consumir algo, tem um conteúdo educacional, porque a gente vai falando sobre um letramento financeiro e digital ao mesmo tempo, que a inclusão, de fato, e o impacto dela só vai ser causado se ela chegar lá na ponta, se ela estiver inserida 24 horas no dia das pessoas. A gente ainda, né, tem muito caminho para percorrer para chegar nos 24 horas, mas 2 horas por dia que as pessoas tenham acesso a isso é o que vai fazer a diferença no futuro, assim. Então eu aposto muito isso. A tecnologia, ela vem para mudar essa lógica como esse conteúdo chega e tornando ele cada vez mais acessível e prático, impactando a realidade das pessoas. Excelente. Eu acho que aqui no banco a gente tem uma preocupação muito grande, né, de como é que a gente dá o crédito, né, para as pessoas, né? A gente tem uma preocupação de qual vai ser o endividamento dela, como é que ela vai conseguir pagar aquilo. Então a gente sempre, né, tenta achar ali a melhor forma de explicar, né, todas as condições. Na parte de investimento, né, como eu até já comentei, a maneira de como conduzi-la, né, para ter o melhor produto de investimento e a gente simplificar bastante, porque a gente entende, né, que quanto mais simplificado, melhor vai ser para aquele tipo de público. Então a gente tem, né, sempre investe e entender, né, frequentemente com os clientes o que ficou claro, o que não ficou, para que a gente realmente passe a melhor condição, que é um grande objetivo do banco, né, ser o banco do crédito e que o cliente tenha uma gestão financeira que a gente chama aqui leve, né? A gente quer que o cliente consiga ter uma leveza nessa questão financeira e não vire aquela coisa sofrida para ele, né? Então, esse é um Que bom que a gente chegou nesse ponto, né, pessoal? Porque eu digo, desse letramento, a gente falou linguagem, letramento, falar sobre esse consumo consciente, todas essas palavras-chave hoje do nosso episódio, elas agora estão em pauta na sociedade. E para grupos, tanto os grupos mais suscetíveis a golpes, por exemplo, 60+, mas ainda assim aos jovens, às crianças que começam a discutir isso dentro de casa, no ambiente escolar. Isso, se a gente fosse pensar há 20 anos atrás, 2 décadas, isso não era pauta do jeito que é hoje em dia, não só pelo avanço das tecnologias, mas porque a gente cresce como sociedade também discutindo tudo isso. Eu acho que foi fantástico o episódio hoje para mim, aprendi muito com vocês. Se quiserem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo, por favor, fiquem à vontade. E aí depois eu termino o nosso episódio. Se pudesse deixar uma mensagem de orientação, assim, em geral, primeiramente, sempre tenham os seus sonhos escritos, registrados e de uma forma muito nítida. É eles que vão te ajudar a entender a importância que a educação financeira pode ter para impactar a sua vida. E a forma também, a ferramenta que você vai utilizar para conseguir realizá-los.
Às vezes parece meio distante da nossa realidade, parece meio difícil, mas se você conseguir implementar aos pouquinhos, não precisa ser a mudança da noite para o dia. Lembre-se que é mudança de comportamento para conseguir acessar a qualidade de vida. Isso que realmente faz diferença na nossa vida financeira e nos nossos sonhos e no nosso cotidiano e no futuro, né? Mas essa seria a mensagem final. Mas a gente fica à disposição, me sigam nas redes sociais também e a gente continua conversando. É isso, Rodrigo. Bom, acho que eu queria deixar de mensagem, assim, a gente tem que, né, ficamos sempre muito alertas aí às coisas, aos golpes, às coisas mirabolantes, aquelas coisas que, né, parecem não serem reais. E eu acho que é muito importante, assim, o compartilhamento dessas dicas, né? Hoje em dia eu vejo muitos conteúdos bons, né, nas redes sociais, de pessoas, né, sempre alertando sobre os golpes, como você disse no comecinho, cada hora, né, a gente terminou o podcast, já estão inventando um novo golpe. Outro. Então, acho que quanto mais a gente compartilha esses posts, etc., e principalmente, às vezes, até com os nossos pais e avós, né, que são o público normalmente mais suscetível, a gente, né, vai ajudar a gerar melhor essa consciência e blindar aí a população contra esses golpes. É isso, pessoal. A gente vai encerrar o nosso episódio de estreia da 3ª temporada do Espaço BV, que promete ser incrível mais uma vez. Quero agradecer a Dina, ao Rodrigo. Muito obrigada por toparem o convite, por compartilharem tanto conhecimento e por fazerem dessa estreia um episódio que eu tenho certeza que vai ser muito compartilhado. É isso aí. Obrigada, pessoal. Eu espero sinceramente que esse papo tenha te ajudado a administrar melhor os seus gastos, a aprender a consumir de forma consciente e, obviamente, ficar atento aos golpes. É possível encontrar muito mais informações sobre esses e outros temas nas redes sociais. É só buscar o @BancoBV ou acessar o site bv.com.br. Eu sou a Renata Flores. Fico por aqui. Te encontro no próximo episódio. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV.